Antônio. Pessoal, boa tarde. Aqui é Luiz Eugênio. Queria dar boas-vindas a todos. Espero que todos estejam bem nesse momento aí desafiador que a gente está passando. Eu queria inicialmente agradecer o João e o Tosini Freire aí pela contribuição para essa nossa conversa de hoje, que vai falar dos impactos societários e nas operações de M&A aí por conta da pandemia que a gente está vivendo. Semana que vem a gente tem também uma live sobre a questão macroeconômica, então convido a todos a entrarem no site da BV-Cap e fazerem a inscrição, que vai ser bem interessante, e agora então essa questão econômica e política está ficando cada vez mais desafiador, eu diria. Bom, lembrando a todos que a gente tem aqui na ferramenta uma área de Q&A, de perguntas e respostas, então, conforme o João vai fazendo a apresentação, quem tiver alguma pergunta já vai mandando, porque aí a gente já se organiza e após a gente já começa a responder. Qualquer problema técnico, tem também na ferramenta aqui uma área de chat, daí eu peço para quem tiver algum problema técnico enviar alguma mensagem mensagem via chat para o nosso pessoal de IT conseguir endereçar. Então, perguntas e respostas pela área de Q&A. Então, com isso, queria de novo agradecer o Tosini e passar a palavra para o João. Bom, Luiz, eu que agradeço aí pelo convite e aí pela oportunidade de poder contribuir também aí para os membros da BV-Cap, membros e não membros, né, os participantes aqui. Queria agradecer a presença de todos, inclusive, nesse webinar. Acho que para a gente poder também instruir um pouco sobre esse momento, o que tem acontecido aí diante da pandemia, especialmente no que diz respeito à rotina de empresas em geral, né, porque tem alguns atos societários em geral, e também o que mudou, o que a gente tem visto aí, até um viés um pouco mais prático, do ponto de vista do M&A. Né? Só uma breve apresentação. Eu sou João Buzin, um dos sócios do Tosini Freire, da equipe de societário, do escritório, e sou responsável, junto com o meu outro sócio, Alexei, pela nossa prática de Private Equity Venture Capital, que é uma prática multidisciplinar, que a gente atende desde a ideia é um produto desenhado para Private Equity Venture Capital, que atende desde a parte de Fund Formation até saída e até mesmo repagamento para cotistas, inclusive com monitoramento das empresas durante a vida do portfólio, enfim. É um produto que a gente chama de produto multidisciplinar, aí, 360, para atender todas as necessidades dos players da indústria e demais participantes. Enfim, vamos começar, que acho que a gente tem um tempo relativamente curto. Espera só um minutinho aqui, a apresentação. Bom, a pandemia e o isolamento, como todo mundo já óbvio para todo mundo, colocou uma série de dificuldades, tanto operacionais quanto financeiras, né, enfim, de forma geral. E aí a grande maioria dos governos, né, não só no Brasil, mas em outros países também, tem adotado medidas de emergência para tentar mitigar os impactos dessa crise, tanto no aspecto financeiro quanto também no aspecto operacional, né, visando permitir que alguma atividade ainda continue durante esse período e também reduzir porque, enfim, o fato de você não circular pessoas, mercadorias e serviços, ou circular com uma capacidade consideravelmente reduzida, vamos dizer assim, obviamente você tem um aspecto de geração de riqueza que fica muito, muito impactado diante dessa crise, né? Então, o governo brasileiro, até que, assim, de forma geral, reagiu satisfatoriamente, né, na reação à pandemia, com algumas dessas medidas, né, a exemplo de outros países.
E, obviamente, dentro do societário, a maior pergunta que se faz, né, quando a gente fala de questões societárias, é como é que fica a rotina das empresas, né? Porque você tem uma série de obrigações legais durante o ano que elas têm que ser cumpridas. Você tem um calendário, né? Você tem, no caso das limitadas e SA fechadas, você tem a Assembleia Geral Ordinária ou reunião anual. E no caso das companhias abertas, além da Assembleia Geral, você tem também informações trimestrais, informe de governança, você tem algumas outras obrigações periódicas, né, que também foram impactadas de alguma forma e flexibilizadas aí com essas MPs do governo, né. Basicamente, o objetivo aqui a gente vai focar muito mais nessa parte de Assembleias Gerais, né, que eu acho que é o principal, cujo objetivo, a Assembleia tem por objetivo aprovar contas, enfim, e de fundo também, vamos dizer, compartilhar o risco da responsabilidade dos administradores com os acionistas, né? Então, acho que tem um aspecto bastante importante aí de responsabilidade de administradores. Então, por isso que é importante a gente tocar nesse tema aí com um pouco mais de profundidade, né, das assembleias e reuniões anuais. E, em paralelo, também tem algumas outras questões, que aí é o viés um pouco mais prático do que eu mencionei no início. Todo mundo pergunta também como é que está a atividade de M&A, né? Como é que estão as fusões e aquisições, se tudo parou, se as coisas continuam, o que a gente tem visto de cuidados a serem tomados. Tem muita coisa que começou mesmo antes da pandemia e seguiu, enfim. Obviamente tem algumas outras situações que foram impactadas, né, até por causa de uma falta de previsibilidade do que você vai ter de investimento pela frente, em termos de valuation, que inviabilizaram algumas transações que foram, vamos dizer, suspensas, né? Mas a gente tem estado bastante ocupado no escritório com coisas que seguem, e eu acho que é óbvio que, como tudo que a gente tem vivenciado, também essa atividade também sofreu bastante adaptação, vamos dizer assim. Algumas delas, inclusive, a gente resgata práticas que a gente já adota, mas essas práticas, especialmente quando a gente fala de due diligence, etc., ganham uma relevância maior nesse contexto. Então, acho que é um pouquinho essa a ideia nessa segunda parte da apresentação. Bom, dentre as medidas normativas, aí eu listei na apresentação tudo que a gente teve aí no tocante à parte de assembleias, realização de assembleias, registros comerciais também, porque tem as juntas comerciais que estão funcionando com capacidade bastante reduzida, tem alguns atos só que podem ser registrados de forma eletrônica aí durante esse período, outros que, enfim, o registro fica suspenso durante esse prazo. Então, tem uma importância grande aí também essa instrução normativa 79 do Departamento de Registro Empresarial e Integração, que ela regulamenta a 931, que é a MP que trata aí desses prazos de assembleia, etc. Tem a instrução CVM 622, que também é um complemento, vamos dizer assim, um regulamento da 931, da MP, que está em tramitação. E aí eu queria também falar um pouquinho do projeto de lei 1179, que inicialmente tocou em algumas questões que já estão sendo tratadas na MP 931, embora ele seja um pouco mais abrangente, então a gente chega lá, eu explico um pouquinho qual que é a relevância para essa nossa discussão de ter esse projeto de lei também aqui no contexto. E, por fim, tem o ofício circular emitido pela CVM, em conjunto aí com a Secretaria, com a Superintendência de Normas Contábeis e a Superintendência de Relações com Empresas, que diz respeito enfim, como é que fica a parte de demonstrações financeiras, né? Quais são os cuidados que têm que ser tomados em relação às demonstrações financeiras em virtude dos impactos da Covid. Bom, primeiro, a 931, ela basicamente, a grande mudança, né, o grande objetivo dela foi justamente adiar o prazo, né, para a realização das reuniões anuais e assembleias gerais ordinárias, porque normalmente, com base aí, inclusive, só pegando o exemplo aqui da Sociedade Anônima de Capital Fechado, das sociedades anônimas, o prazo é 4 meses a contar do encerramento do respectivo exercício, né? E nas sociedades cujo exercício se encerre em 31 de dezembro de 2019
ou 31 de março de 2020, esse prazo foi prorrogado, vai ser 4 meses a contar, então passa a ser 7. Então, na prática, a gente tem aí entre 31 de julho de 2020 até 30 de outubro de 2020 para a realização dessas assembleias ou reuniões anuais, né, dependendo do tipo societário. Quando a gente está falando de reunião anual, aqui a gente está falando especificamente de sociedades limitadas. Alternativamente, né, não diria nem que alternativamente, mas até como uma forma de permitir que as sociedades efetivamente realizem dentro desse prazo, né, você tem a possibilidade hoje, dentro dessa nova MP aí, da 931, de realizar essas assembleias ou reuniões de forma que a gente diz semipresencial ou 100% digital, né? A semipresencial, a gente chega lá, ela já existia, né, de alguma forma, isso muito mais na parte aí, aplicável às sociedades abertas, que você poderia, inclusive, ter até essa questão esse elemento, mecanismo do boletim de voto à distância, né, que é um elemento dessa permissão que já existia, mas agora a grande inovação da 931 é que você pode fazer 100% digital. Tem, obviamente, algumas preocupações, algumas discussões sobre como que se conduz essa assembleia ou reunião. Isso foi endereçado nesses instrumentos, tanto na instrução CVM 622, quanto na instrução 79 do DREI, que regulamentaram em mais detalhe como é que vai ser, como é que vão se desenrolar essas assembleias e reuniões, né? Também tem a questão do arquivamento de atos societários. Aí quem está acostumado com o dia a dia de societário sabe que para você ter eficácia perante terceiros, você precisa levar registro perante a junta comercial, um ato, em 30 dias está contada a prática do ato para que os efeitos perante terceiros retroajam a data do ato, né? Então também tem uma questão a esse respeito. A 931 trouxe, vamos dizer, uma suspensão desse prazo, né? Que ele basicamente vai começar a contar aí quando a gente tiver o funcionamento, as juntas comerciais voltando a ter o seu funcionamento normal, né? E também tem um outro aspecto interessante na 931, que acho que vale falar aqui também, que mesmo até que a assembleia ou a reunião anual sejam realizadas, você pode ter a distribuição de dividendos mesmo assim, que aí o conselho de administração ou a diretoria tem essa competência para poder declarar, né, dependendo, ou o administrador, dependendo do caso, se a gente estiver falando de uma sociedade limitada, independente de qualquer reforma do contrato social ou estatuto, né? Então, isso é uma possibilidade também que a lei trouxe. Tem uma outra questão, que inclusive aqui não está endereçada, que a gente, enfim, depois chega, que é uma questão de registros de determinados valores mobiliários, que para você ter efetiva emissão, você precisava fazer o registro prévio, né, antes da efetiva emissão, e a 931 suspendeu essa exigibilidade por enquanto. Tem até uma discussão se isso vai se prolongar, enfim, acho que a gente chega lá. E aí, aqui dando sequência, falar um pouquinho da instrução, da instrução normativa do DREI, né, que é a 79, que basicamente, no tocante às assembleias, ela trata especificamente das assembleias parcial, totalmente digitais, né, justamente o objetivo era esse, com base na permissão que a 931 deu dessa regulamentação a ser feita pelo DREI, né, deu essa competência para o DREI regulamentar esse tema. E aí tem as duas modalidades que são cobertas, né, que é a semipresencial, que os sócios, acionistas ou associados, dependendo do tipo também, que a gente também fala aqui de associação, participam e votam em local físico ou à distância, né? Então, basicamente, você tem um elemento que tem algumas pessoas que podem estar na sede da sociedade, lá participando da discussão, e pessoas que estão à distância. E você tem a possibilidade de 100% digital, que aí todo mundo participando unicamente à distância, aí todo mundo usando o Zoom aqui, como a gente está fazendo para poder fazer a assembleia. Também para essa questão, para as assembleias gerais ordinárias e de companhias fechadas e sociedades limitadas, também foi admitido o boletim de voto à distância, que já existia, a gente vai explicar um pouquinho isso, desde que, obviamente, ele contenha linguagem clara, conteúdo também bem específico, entre outras coisas, para permitir
que o acionista ou o sócio ou associado ele simplesmente vote aí com uma manifestação sim ou não, bem direta, e nada impede, obviamente, que ele participe, que esse acionista ou sócio participe do conclave, vamos dizer assim, exerça o seu direito de voto, hipótese em que daí o boletim de voto à distância vai ser desconsiderado, que daí ele pode simplesmente se manifestar durante a própria reunião ou assembleia. Espera só um minutinho, gente, minha técnica. Perdão, pessoal, desculpa a interrupção, problemas caseiros aqui. Na convocação, acho que um outro aspecto importante também, voltando aqui, falando sobre isso, sobre a Assembleia Digital, a convocação que deverá obrigatoriamente informar qual que vai ser a modalidade, se sempre presencial, 100% digital, e observado sempre os requisitos específicos para o tipo societário que a gente vai falando. Não tem nenhuma exigência de TI, né, de alguma ferramenta específica para a realização dessas assembleias ou reuniões anuais. A empresa que estiver realizando ela não é responsabilizada por eventuais problemas técnicos, mas se estiver contratando um terceiro, ela vamos dizer assim, a empresa é responsável por cumprir as normas da instrução normativa, mas não pelo desenrolar da reunião, né, vamos dizer, por aspectos operacionais, vamos dizer. Bom, aí temos a instrução 622 da CVM, que basicamente trouxe a mesma regulamentação que a instrução do DREI, só acho que vale aqui ressaltar que para companhias abertas já existia a possibilidade da semipresencial pela Lei 12.431 de 15, conforme regulamentada pela instrução CVM 561, né, e acho que aqui, enfim, tem um aspecto importante que você tem diretores, conselheiros ou terceiros autorizados, né, eles também podem participar remotamente, que é muito comum, inclusive em sociedade aberta, você ter outras pessoas que não só os acionistas participando, enfim, eles também, toda a parte do digital também se aplicaria a eles para participação. E aí o acionista ele tem que ter garantido o registro dele, a parte de identificação, etc., antes da respectiva assembleia. Aí eu queria passar um pouquinho também, pelo projeto de lei. Esse projeto de lei 1179 de 2020, ele inicialmente foi concebido para também endereçar essas questões de assembleia. Ele é um pouco mais abrangente, ele tem outras questões, inclusive de questões de condomínio, enfim, tem uma série de outras situações que são cobertas por esse PL. A 931 acabou vindo antes, então por isso foram suprimidos os dispositivos do PL que tratavam especificamente das assembleias, e agora o que está sendo feito na Câmara, porque esse projeto ele foi de iniciativa do Dias Toffoli, né, e do Anastasia no Senado, então ele foi até uma situação inversa, né, em vez dele começar pela Câmara, começou, vamos dizer, pelo Senado, com o apoio aí do Supremo Tribunal Federal, e agora está tramitando na Câmara e basicamente a Câmara, o que ela fez foi reunir, vamos dizer, toda a tramitação, tanto desse PL quanto da MP, para ter uma coisa só, vamos dizer, comentada em uma mesma situação aí de trâmite, para poder compatibilizar as duas normas, para que não tenha nenhum tipo de sobreposição, né? E aí, por fim, a gente tem o ofício circular, o 02 de 2020, que esclarece que os impactos da pandemia podem afetar, sim, a elaboração das demonstrações, né, de companhias abertas. No caso quando a gente está falando de exercício encerrado em 31 de 12 de 2019, você pode ter atos, vamos dizer, situações, efeitos subsequentes sobre as demofins, né? Então, tem uma recomendação para os auditores e para as próprias companhias que reportem isso, né, que elas considerem esses elementos, os riscos, incertezas, nas suas projeções, inclusive, né? E também tem uma recomendação para saber se tem a necessidade ou não de divulgação de fato relevante, né, para a companhia aberta, dependendo dos impactos que você tem
nas demonstrações. Então, acho que isso é uma outra coisa que também tem que ser levada em consideração. Aí eu vou passar um pouquinho aí para uma situação até um pouco mais prática, né, que acho que a maior pergunta que a gente tem recebido, de forma geral, especialmente nesses webinars, nesses foros de discussão dos quais a gente tem participado, sempre quais são os mecanismos, né, que a gente tem do ponto de vista jurídico, o que me viabiliza continuar realizando transação, continuar olhando a empresa, como é que eu posso fazer para reduzir meu risco. Então, essas são algumas das perguntas que a gente tem recebido de forma constante, e óbvio que essa é uma reflexão que ela é sempre o pano de fundo para tudo que a gente tem feito de trabalho aí durante esse período. Porque, óbvio, o trabalho não parou, como eu disse lá no início, especialmente porque você tem algumas situações até que são de investimento, até de emergência, você tem situações de follow-on que são feitos pelos fundos de private equity nas suas investidas, né, para poder ajudar, para poder apoiar durante esse período, ou algum tipo de empréstimo ponte, ou alguma outra estrutura semelhante. Então, são vários cenários que a gente tem considerado, a gente tem participado aí de todos os foros de discussão com os nossos clientes, né, em geral, olhando inclusive a perspectiva das investidas, tem óbvio um trabalho ainda até bastante relevante do que a gente pode aproveitar para as investidas dentro desses pacotes que estão sendo oferecidos pelos governos e como que isso impacta nas operações que a gente tem feito. Então, isso também é outra coisa que tem feito parte do nosso dia a dia, vamos dizer assim, né? Então, acho que a primeira pergunta, né, como é que na fase inicial de operação, né, que a gente começa a avaliar, normalmente a gente começa pela fase de due diligence, e aí a gente tem uma dinâmica, agora a gente tem tido, de ter quase que um comitê de crise de due diligence, né, porque a gente se fala aí nos trabalhos que a gente tem feito com uma frequência até um pouco maior, para tratar de temas que podem representar uma contingência lá para frente, né. Óbvio que sempre acaba tendo um viés muito mais operacional e financeiro, mas mesmo a nossa participação dentro do jurídico, ela passa a ser importante, né? Porque você tem toda a questão de análise de teses, a parte fiscal, trabalhista, inclusive uma outra coisa que a gente tem visto nesses trabalhos que a gente tem feito, os procedimentos que as empresas estão adotando para se adequar a esses pacotes do governo, eles estão sendo feitos da forma correta. Então, tem uma análise, óbvio que é muito mais um trabalho aí vamos dizer, da auditoria independente, mas a gente participa porque tem toda a parte, de novo, do exame de tese, né? Então, isso também a gente tem sido parte relevante aí da nossa rotina, né? Óbvio, tem a questão do valuation, que essa é sempre a pergunta de ouro, como é que fica, né? Tem gente até que já tem estimativas de impactos sobre o valuation das empresas, de 25%, que a gente ouve falar, mas na prática isso a gente tem que estudar no caso a caso, né? E a gente tem visto algumas situações de como que a gente consegue acomodar, porque muitos, até quando a gente olha para a indústria de Private Equity Venture Capital, muito do que a gente faz, né, de valuation é olhando uma perspectiva de rentabilidade futura, né, daquele negócio, até porque a gente está falando de retorno. Então, por essa avaliação das duas pontas, né, tanto olhar a recorrência para trás, quanto o potencial de geração de retorno daquele negócio, a gente tem utilizado mecanismos, né, o que a gente chama de stress test, né, de olhar como que aquela companhia-alvo vai passar em diferentes cenários, como que se ela vai sobreviver, se ela vai ser capaz de gerar retorno, se continuar com a mesma recorrência, enfim. Então, a gente tem feito esse tipo de avaliação e, obviamente, também com uma participação nossa um pouco menor do que, vamos dizer, a parte financeira e a parte operacional, mas a gente também tem olhado aí com alguma cautela e participado desses processos aí de stress test, né, que é uma coisa bem nova, inclusive assim para advogado, para a gente é relativamente novo. Eu sei que isso já era parte da rotina especialmente quando a gente lida com auditoria operacional, mas para a gente participar do processo assim de stress test é um negócio relativamente novo. Então, e é isso que a gente tem feito assim nessa parte mais inicial. E aí, né, seguindo durante a operação,
aí a gente entra em toda a parte de discussão de contrato, efetivamente, né? Como que a gente acomoda dentro do contrato o que a gente chama de imponderável, né? A gente tem situações de contratos que foram assinados aí um pouquinho antes e que estão em fase, vamos dizer assim, de fechamento, né? Que a gente tem contratos que tem uma separação entre que é a data de assinatura e a data de fechamento, né? Que é sujeito ao cumprimento de determinadas condições precedentes. O que a gente tem visto, óbvio que esses contratos, uma grande parte tem previsão de o que a gente chama de efeito adverso relevante, né? Que são cláusulas que, obviamente, elas não tinham esse nível de granularidade para os efeitos da pandemia. E você tem alguns outros contratos que simplesmente falam de força maior, né? Óbvio que você pode simplesmente chamar nesses contratos que estão aí em andamento uma dessas cláusulas para poder ter o way out de uma das partes. Mas o que a gente tem visto na prática é uma tentativa de, vamos dizer, resgatar essas transações e não permitir que elas simplesmente caiam, né? Então, tem uma boa vontade dos dois lados, tanto dos investidores quanto das investidas, de chegar num middle ground aí para poder, vamos dizer, estender prazos para cumprimento de condições precedentes, que a gente chama de long stop date, né, para um fechamento. Então tem vamos dizer, uma vontade de se prorrogar esses prazos. Tem uma questão também que a gente tem lidado de readequar determinadas disposições do contrato para a crise, inclusive quando a gente lida com questões de não compete, porque a gente de não compete não, perdão, de covenants entre signing e closing, tem algumas coisas aí que têm sido flexibilizadas, né, essas proibições de se tomar certas medidas entre a data de assinatura e a data de fechamento que possam extrair valor da companhia. Então, obviamente, a gente está numa situação de exceção, então tem tido uma compreensão muito grande dos investidores em como se tomar. É claro que é um trabalho muito mais conjunto, evitando gun jumping, claro, mas nos casos que as operações precisem ser submetidas ao CAD, mas a gente tem notado um trabalho bem aí a quatro mãos entre investidor e investida, de tentar flexibilizar algum desses dispositivos para poder permitir que a transação siga adiante. E tem, óbvio, a parte de valuation, que tem algumas transações, a gente não chegou ainda a ditar nenhum contrato em que a gente tem um pagamento, vamos dizer, de preço ou pagamento de preço de subscrição para um investimento à vista, né, com diferimento disso, mas uma coisa que a gente tem considerado, especialmente nas novas transações, em que a gente não tem uma previsão muito grande de valuation. No caso, quando a gente lida com venture capital, ou investimentos em startups aí num estágio mais inicial, né, que seria o que a gente chama de Series A aí no jargão, a gente tem visto questões de valuation aí considerando próximas rodadas, né, e daí você tem mecanismos de antidiluição daquele cara que está, vamos dizer, tomando o risco de investir nesse momento, e ele está fazendo uma avaliação dessa empresa até utilizando um range aí de valuation para as próximas rodadas, e que ele pode exercer, vamos dizer, bônus de subscrição para adequar a participação dele ao que vem de valuation para as novas rodadas. E no caso de private equity, que a gente tem visto muito você ter o diferimento de preço no tempo, né, com o pagamento de uma parcela que ela está sujeita ao cumprimento de determinadas métricas pela empresa investida, né, determinadas métricas de crescimento, e dentro desse contexto de estresse, inclusive de sobrevivência, né, se o negócio ele vai ter mesmo aquele perfil, se ele vai ser resiliente a essa crise, se ele vai ter aquele mesmo perfil que estava sendo olhado pelo investidor. Então, assim, a gente tem visto isso, que são mecanismos aí que permitem acomodar eventuais descontos de valuation, né, dessa fase, e tem sido um momento muito interessante. Justamente assim, a gente testa os contratos, claro, sempre tem essa possibilidade, mas a gente tem visto que as pessoas têm aí buscado muito mais se ajudar do que efetivamente criar uma situação em que você tenha que abrir um contrato ou criar disputas e controvérsias indesejadas. Enfim, aí acho que, aí falando um pouco das fases finais, acho que eu já até toquei um pouco nessas questões, né, de aprovações de terceiros, de aprovação de órgãos governamentais, como é que ficam, né? Então, tem a questão do comitê de crise, que eu também já toquei um pouquinho aqui, que é a história do monitoramento, que ele tem sido feito a quatro mãos. E também acho que tem uma outra situação, que acho que eu queria falar um pouquinho muito rapidamente, que a gente também está observando que
tem aquele viés sempre da responsabilidade, né? Porque você pode ter uma situação de estresse num determinado nível em que a empresa começa simplesmente a defaltar suas obrigações, né? E a gente sabe bem que tem algumas situações na legislação brasileira que não é nem que a gente está falando de desconsideração da personalidade jurídica, né? Mas a gente está falando de responsabilidade do acionista em decorrência da própria lei, né? Que a gente tem a noção de grupo econômico no caso da lei trabalhista, tem a lei do consumidor também, que já prevê a possibilidade de responsabilidade dos acionistas dependendo da situação, e a lei ambiental, né, que são essas exceções, vamos dizer assim, ao que a gente chama de corporate veil aqui no Brasil. Então, uma outra, aí é um aspecto muito mais até estrutural e para permitir o deal flow que a gente tem visto. Alguns dos nossos clientes, enfim, isso já sempre foi meio parte da vida aí de early stage, que é a questão de dívida conversível. A gente tem adequado isso até um pouco para o universo do venture capital mais maduro, ou do private equity, né? Que a gente tem algumas empresas, ao invés delas simplesmente fazerem aquele investimento que estava programado para ser um investimento equity direto, por uma questão de responsabilidade, estão dando o apoio financeiro necessário para a empresa investida, né? Estão aproveitando esse momento para estar perto daquela investida que esse fundo ou de private equity ou de venture capital estejam olhando, mas tentando evitar um pouco se envolver em questões aí quando a gente lida com responsabilidade, né? Tentar isolar um pouco essa questão da responsabilidade. Então a gente tem visto muita debênture conversível, óbvio que early stage a gente também fala de mútuo conversível quando a gente está lidando com sociedades limitadas, inclusive que você nem tem essa possibilidade de emitir debênture. Então, esse é um instrumento que tem sido bastante utilizado. Acho que um outro aspecto importante também, mecanismos de saída, né? Quando a gente fala de saída, tem sido feito um estudo muito mais abrangente, a gente tem colocado nos contratos aí possibilidades, até um leque maior de possibilidades de defesa para os fundos de Private Equity Venture Capital, que seriam saídas não só em cenários de retorno, mas inclusive saídas para defender o principal. Então isso também voltou para a mesa. Enfim, acho que basicamente era isso que eu tinha para dizer aqui. Luiz, não sei se tem alguma pergunta, se você quer abrir já para perguntas aí da audiência, mas basicamente era isso. Legal, muito obrigado, João. Bastante coisa aí acontecendo e acho assuntos bem desafiadores. A gente tem, por enquanto, aqui uma pergunta colocada mais na linha da CVM, pelo que eu vejo, dos fundos, que é a questão de demonstração financeira dos fundos, que tem muitos FIPs que encerram exercício agora no início do ano, março, por exemplo, né? E se já seria preciso quantificar os impactos da Covid-19 nesses ativos, nesses investimentos. Então, uma pergunta aqui um pouco mais técnica, contábil, não sei se está muito aí no escopo de vocês, João, talvez seja mais o escopo dos auditores, mas não sei se você teria algum comentário sobre isso. Então, Luiz, na verdade, essa é uma boa pergunta. A gente tem sido bastante questionado pelos nossos clientes sobre essa questão. Claro, ela tem um viés muito mais contábil, mas, de fato, você tem sim uma necessidade de eventualmente prever isso. A gente entende, né? Que acho que tem esse ofício da CVM, o 02 de 2020, ele se aplica às abertas, mas a gente tem a Comissão de Valores Imobiliários, ela publicou a deliberação 848, que ela prorroga, né, os prazos para os fundos aí, na regulamentação para apresentação, enfim, de demofins. Eu, honestamente, não sei, vamos dizer assim, o detalhe, mas eu imagino que tem, assim, uma orientação no sentido de tentar prever aí já o que você tem de impacto durante aí o período para apuração e para apresentação dessas demofins, né? Por mais que ele tenha sido estendido aí por essa deliberação 848. Eu acho que na mesma linha do que a gente tem para as abertas, né?
teria que ter também essa necessidade de se observar. E tem a prorrogação, né, do prazo deixa eu ver, se eu me lembro, acho que foi 5 meses, se não me engano, alguma coisa assim, que ele foi prorrogado também, para você tanto Legal. a Assembleia dos Fundos quanto as Demofins. Tá bom. Você comentou rapidamente, João, na questão ali da MP 931, a questão de registro de títulos de valores mobiliários. Esse é um ponto importante, né? Porque nesse momento de impacto muito relevante nas empresas, qualquer alternativa de financiamento, de capital de giro, de recursos para as empresas é crítico, né? Seja capital, seja dívida. Então, por outro lado, você tem, acho que junta, registros comerciais, sei lá, cartórios fechados em alguns locais. Então, como que fica isso exatamente no âmbito da MP 931? E só confirmando, a MP 931 realmente é uma MP ainda, quer dizer, ela ainda não foi aprovada. Então, sendo MP, pelo que eu entendo, ela está vigente, mas ainda pendente de aprovação, é isso? Sim, ela está em tramitação perante acho que Câmara dos Deputados, no processo para conversão em lei. Né? Ela está sendo discutida, inclusive, em conjunto lá com o PL 1179, Luiz. Ela ainda não teve a conversão, mas os efeitos dela já tem aquele prazo, né? Porque a MP ela produz efeitos enquanto ela está em tramitação. Né? E, bom, basicamente esse ponto específico, aliás, é um ótimo ponto, Luiz, porque a gente tem alguns valores mobiliários que eles dependem, para se tornar eficaz, desse registro prévio na junta, né? É o caso, por exemplo, das debêntures. Você tem lá, acho que, se não me engano, acho que é o artigo 62 da Lei das SA, que impõe como necessidade o registro da escritura de debêntures antes que ela possa ser, antes que as debêntures possam ser efetivamente emitidas, né? E aí, durante o prazo da restrição, obviamente, você vai ter muita empresa, esse é um instrumento super relevante, né, de funding aí durante esse período. Seja uma debênture conversível, seja uma debênture que preveja aí o repagamento, uma debênture simples que preveja o repagamento, mas o ponto é que a gente não pode ter uma situação que você fique dependente do registro comercial, especialmente durante esse período de limitação, né? Então, a MP trouxe transitoriamente uma possibilidade de você fazer emissão desses valores imobiliários, mesmo sem o registro prévio, mas tem uma discussão interessante, Luiz, no Congresso, se por acaso já não faria sentido, inclusive já suprimir essa necessidade de registro prévio, né? Que o registro ele tem como valor da eficácia de um determinado ato societário perante terceiros, né? Então tem essa discussão, muita gente considera muito anacrônico, especialmente quando a gente está falando de um instrumento de dívida, essa necessidade de você ter que registrar, especialmente porque a gente muitas vezes está diante de uma necessidade de urgência, né, quando a gente está falando de um instrumento de dívida para que a empresa possa continuar operando aí no seu curso normal. Né? Você está reforçando o caixa da empresa para que ela possa continuar operando. Então, isso é um ponto muito interessante, não se sabe ainda como é que vai ficar após a tramitação, né? Mas já tem, se não me engano, acho que tem até um voto, uma contribuição feita por uma deputada. Eu ainda não entrei nesse detalhe, mas assim, em que ela fala que devia já fazer a alteração da 6404 nesse ponto para permitir, no caso específico das debêntures, que você não precise nem nunca mais do registro, ou seja, mesmo após esse período transitório, que isso siga adiante. Perfeito, legal. Aproveitando esse ponto, quer dizer, tem desses outros normativos que você comentou que já foram colocados ou que estão em discussão, tem algum outro ponto que você vê que pode ser que aconteça de algo virar permanente, algo que está sendo introduzido agora por conta da pandemia e que a gente acabe tendo, não sei, na maioria dos pontos aqui, acho que é a boa notícia, porque tem uma série de flexibilizações e tudo mais, de que isso possa ser depois continuado ou estendido, além desse que você acabou de mencionar? Olha, Luiz, tem, bom, acho que o caso, inclusive, é das assembleias 100% digitais, né? Esse foi um ponto já há muitos anos de discussão dentro da indústria. Eu acho que tem alguns pleitos aqui
que a gente tem visto que eles estão, vamos dizer, tendo que ser atendidos na marra dentro dessa crise toda. E a Assembleia Digital, sem você poder fazer vamos dizer, essas rotinas societárias, tanto de companhia aberta quanto de companhia fechada, de forma 100% remota, isso eu acho que é uma coisa que a gente tem que considerar que pode ser um ganho. Claro que você tem diversos cuidados, você tem toda a questão de responsabilidade em como se conduz esse trabalho, enfim, tem uma necessidade, inclusive, de armazenamento dessas informações por um determinado período aí, até por causa de ação de responsabilidade, por uma série de questões que a gente tem na lei. Então, tem alguns cuidados que a gente precisa ter, mas eu acho que esse é um bom legado, eu acho que essa é uma situação em complemento à questão dos registros comerciais, que eu acho que pode ser um bom legado, assim, uma coisa um instrumento que possa ficar, né? Isso na minha visão muito pessoal aqui, tá, Luiz? Eu acho que tem uma discussão grande a respeito dessa questão da Assembleia Digital e a sua realização, enfim, tem gente ainda que é muito, vamos dizer, apegada à questão do presencial, do rito, né, de uma Assembleia. Então, tem uma discussão grande, né, se isso vai ser ou não um legado, se isso vai ser só transitório. Então, acho que, em conjunto, dentro dessas inovações que foram trazidas aí, acho que isso, junto com a parte do registro de valores imobiliários, registro anterior, seriam as assembleias digitais. Eu imagino que, pelo menos do meu ponto de vista, que isso deveria ficar assim, como legado. Legal, muito bom. Ainda na MP 931, você comentou ali uma flexibilização em relação a dividendos. E aí você comentou a possibilidade dele ser declarado já sem esperar a Assembleia, acho que se eu entendi corretamente. E a pergunta ali tem o termo declarado. Eu imagino que também ele possa ser pago, ou não, ele só pode ser declarado e o pagamento tem que vir depois, ou ele já pode ser declarado e pago. Então, Luiz, eu imagino que, assim, até por essas questões que a gente tem visto aí de caixa, etc., eu acho que ele pode ser declarado, né? Eu acho que é essa a interpretação que se dá, né? Mas eu acho que quanto ao pagamento, eu acho que mesmo o pagamento, eu acho que a sociedade, você sempre tem um prazo, né? Tem a questão de caixa, etc., né? Mas mesmo o pagamento também, se ele pode ser declarado, eu acho que também, minha interpretação, é que ele poderia ser realizado durante esse período, mesmo independente de forma. Legal, tá bom. Pessoal, lembrando, se alguém tiver alguma pergunta, à vontade aí, manda para a gente pela ferramenta de Q&A. Você comentou aí na parte final da apresentação, João, sobre a questão das transações de fusões e aquisições. E você comentou muito a questão de muitos contratos que têm possibilidades de way out, mas que obviamente me parece seria bem mais fácil, rápido você tentar um consenso do que tentar executar alguma cláusula de força maior, de efeito material, esse tipo de coisa, mudança material, né? Mas então eu entendi que você comentou um pouco essa talvez tentativa aí de ter um consenso, de ter alguma flexibilização. O que eu queria ver o Tosini, eu sei, é bastante ativo nesse tipo de transação, quer dizer, você então tem sentido, pelo que você já falou, se eu entendi corretamente, uma busca aí por esse consenso em vez do caminho legal, mas você tem sentido a efetividade em que se conseguir chegar num consenso e levar a coisa à frente, ou ainda é um pouco cedo, as discussões ainda estão acontecendo, ou às vezes as pessoas, também imagino que uma possibilidade é sempre chegar num consenso, alterar alguma coisa, tem a possibilidade do way out, ou tem o meio do caminho, que não vamos nem rescindir, nem alterar, vamos esperar, e um pouco mais à frente a gente talvez tenta chegar num consenso ou conversar de novo. Mas o que você tem
visto que tem sido mais efetivo aí? Então, Luiz, acho que a gente tem situações e situações. Eu, particularmente, estou em três situações diversas, né? Tem a primeira delas, que foram operações que simplesmente foram suspensas, que já tinha discussão de term sheet, começo aí de fase de due diligence, e aí a operação foi suspensa e os fundos, né? Aí muito mais da perspectiva de fundos, tá, Luiz? Aqui eu estou falando até pela nossa audiência. E os fundos resolveram parar para poder, enfim, avaliar como é que fica a recorrência daquela empresa durante esse período, e nada impede depois de desse fundo fazer uma nova oferta, né? E tem situações em que essa suspensão ela veio acompanhada, inclusive, com uma prorrogação de um prazo de exclusividade, né? Foi uma situação bastante específica, em que as partes consideraram, vamos dizer, esse período de análise, vamos dizer assim, e normalizar o prazo da exclusividade por esse período de análise, né? E aí com as duas partes podendo, o beneficiário da exclusividade podendo sair, que é o investidor, né? A gente tem uma outra situação que, inclusive, a gente passou há uma semana atrás, em que houve a discussão de se a gente vai adequar o valuation da empresa, vai adequar, que tinha um prazo específico lá, que a gente achou que pudesse ser impactado, que era de uma aprovação de terceiro, que era na verdade não é um órgão regulador, mas é uma autoridade de um estado, né, que é um contrato, que na verdade é um contrato público, e precisava dessa aprovação. A gente achou que podia ter um impacto por causa da Covid nisso, tanto no valuation da empresa quanto nessa prorrogação, mas no final das contas a operação seguiu adiante e a gente conseguiu fazer o fechamento mesmo dentro do contexto de Covid. E a gente tem uma situação agora, no momento que eu estou discutindo, de um cliente nosso, em que tem uma discussão já tem um contrato assinado, efetivamente, e tem uma discussão bastante ampla se as condições permanecem as mesmas, as duas partes muito interessadas em continuar na transação, mas eventualmente avaliando tanto essa questão do valuation, né, se vai ter um diferimento efetivo de preço, né, porque era exatamente uma das situações que eu acho que eu descrevi aqui, quando eu estava dando exemplos, que o preço é um preço de subscrição para o investimento, né? E tem um pedacinho também de um cash out, de compra de ações, porque é uma empresa ainda de fundador, enfim, até para dar um estímulo para o fundador. Então, é óbvio que o cash out já tinha um componente de earn-out, né? Então, agora a gente está avaliando se por acaso reduz o percentual da parcela à vista do earn-out para o cash out, e também se a gente faz alguma espécie de diferimento, aí usando até um mecanismo de anti-dilution, eventualmente, não só um earn-out, vamos dizer, para investimento na empresa, se a gente vai considerar alguma dessas hipóteses. E, claro, isso, uma coisa que já aconteceu dentro dessa transação específica, tinha um long stop date que a gente estava prevendo até o final desse ano, a gente já colocou para mais 3 meses, até março de 2021, para cumprimento de condições precedentes, enfim. E tem algumas outras situações que a gente está monitorando com a investida. A gente já até discutiu de questão de empréstimo ponte, se ela vai precisar de algum reforço de caixa, tanto do investidor quanto de terceiros, inclusive, que daí a gente está discutindo aqueles covenants que a gente tem entre data de assinatura e data de fechamento, se por acaso eles permanecem os mesmos ou se a gente já coloca alguma flexibilização nesse sentido para permitir que a companhia aumente o seu nível de endividamento para fazer frente às suas obrigações durante essa questão da Covid, né? É uma empresa que, basicamente, ela tem uma solução que ela é, de certa forma, resiliente à crise, então tem um otimismo muito grande de que ela vai sair bem, mas ela, obviamente, como todos, está sofrendo alguns impactos aí de receita, especialmente porque vamos dizer, dentro da plataforma dela, ela depende de uma série de fornecedores e, inclusive, ela tem apoiado esses fornecedores para manter vivo esse, vamos dizer, ecossistema do qual ela depende, mas ela, por si só, é uma empresa que tem demonstrado bastante resiliência,
né? Então, assim, só que é óbvio que tem toda essa questão de caixa, questão de fornecedores que a gente tem que levar em consideração, especialmente sabendo que é uma empresa que ela tem o objetivo de pagar retorno para o fundo, né? Então, tem essa questão do diferimento que está na mesa, está em discussão. Tinha uma parte também na governança que a gente também está discutindo, algumas regras de saída, tinha alguns prazos, inclusive, para que o fundo pudesse exercer um direito de drag along, aí usando muito mais com base na perspectiva da investida. A investida está querendo renegociar, porque isso já estava assinado como um dos anexos do acordo de investimento. Então, isso também tem sido avaliado, porque você tem um prazo para que o fundo possa exercer o drag, né, para que ele possa se garantir que ele tenha saída, né? Enfim, então isso também é outra discussão que está na mesa. Daí prazo de lock-up, enfim, toda a parte de governança tem alguns ajustes finos que a gente vai precisar fazer, tendo em vista que a gente pode ter um atraso aí. Claro que muitos desses prazos, a maioria deles, eles são contados a partir da data de fechamento, mas mesmo assim a gente está tentando espelhar alguns deles, porque vai ter, óbvio, uma barrigada, mesmo que se a gente consegue fazer o fechamento, vai ter uma barrigada aí de retorno dessas atividades que ainda você tem algum tipo de impacto. Então, pelo menos isso é o que a gente tem feito dos nossos testes de estresse, que é possível que tenha que espelhar não só o período em que eu deixei de fechar a transação, mas também, mesmo fechando, eu vou precisar dar um fôlego para a companhia para que ela possa gerar aquele resultado esperado. Então, isso também é uma outra coisa que está em discussão. Mas nessa operação específica, a não ser pelo long stop date que foi prorrogado, e regras aí que a gente está flexibilizando de covenants entre sign e closing, tudo isso ainda está em discussão. Então a gente não teve, eu ainda não enfrentei nenhuma situação em que você teve um aditamento de uma operação em andamento ou alguma das partes levantando a mão falando, força maior, vamos sair. E também uma outra situação, acho que uma quarta situação que eu estou enfrentando, Luiz, a gente mudou a estrutura de uma transação que antes era equity para virar dívida, né? E muito mais mostrando o compromisso do investidor em permanecer nesse negócio, que é uma investida que já está avaliando há cerca de 2 anos quase. Tem preocupações com responsabilidade, porque é uma sociedade muito exposta tanto a riscos ambientais quanto a riscos trabalhistas, né, que é uma empresa do setor de serviços. Então, esse investidor tem tido bastante cautela com questões de responsabilidade. Então, a gente tinha inicialmente pensado numa estrutura de equity puro e agora a gente está avaliando migrar para uma debênture conversível, né? E está caminhando bem assim para isso. Isso também, Luiz, acho que uma outra situação aí já um pouco fora do universo de private equity venture capital propriamente, mas que também impacta de alguma forma, porque você tem investidas de muitos desses fundos que estão vivenciando esse momento. O que a gente tem visto é empresas investidas de fundos ajudando, que é um pouquinho do que eu falei, ajudando o seu ecossistema mediante empréstimos e tal. Teve até o caso, que não é a gente está fazendo, tá? Acho que essa ressalva é importante, mas teve até o caso do iFood, que se tornou público, que tem feito aí algumas ajudas aos restaurantes que estão acoplados à base, né? Então, empréstimos com carência, enfim. O que a gente tem visto de forma geral é todo mundo tentando achar alguma saída criativa para continuar, entendeu, Luiz? Eu acho que tem uma aversão muito grande para você entrar em situações de disputa ou conflito nesse momento, né? Então, acho que tem uma boa vontade da grande maioria dos players e, assim, até porque isso é uma situação que todos nós já sabemos que vai ser transitória. Essa crises elas passam. Então, a gente não pode deixar de fazer as coisas em virtude da crise, né? Claro que você tem situações oportunísticas, a gente tem visto a gente tem muito cliente também na parte de situações especiais que estão olhando potenciais negócios dentro dessa crise toda. Então, esse é um nicho bem forte e a gente já estava num processo de fundraising de 2 desses fundos aí, e, enfim, um deles está meio a tudo, até intensificou a discussão agora com toda essa situação. Então, é claro que você também tem esse viés de dentro da crise, que é um pouco do que a gente tem visto também.
Desculpa se eu falei muito, Luiz, não sei, acho que eu acabei endereçando sua resposta até um pouco, a sua pergunta até um pouco mais abrangente aqui. Não, perfeito, muito bom. Bom, a gente está quase dando 1 hora aqui. Eu acho que eu não tenho mais nenhuma pergunta aqui na ferramenta. Então, eu queria mais uma vez agradecer bastante aí a participação do Tozini, na presença aqui do João, nessa nossa tarde de sexta-feira. Queria lembrar mais uma vez, como eu falei, que na semana que vem a gente vai ter um evento virtual da BVCap sobre a questão macro. Então, entrem aí no site da BVCap e façam a inscrição. Vai ser bastante interessante, em parceria com a Tendências. E, bom, desejar a todos aí um bom final de semana. Mantenham-se aí calmos, mantenham aí seguros. É um momento desafiador, como o João acabou de dizer, traz também certamente oportunidades e, como também o João disse, vai passar. Então, nesse momento aí, cuidar da família, cuidar das pessoas próximas, cuidar do físico, da saúde, do emocional, do mental. Então, é isso. Bola para frente. Bom final de semana para todos. Obrigado, pessoal. Obrigado, gente. Obrigado aí pelo convite de novo à BVCap e pela participação de todos. Um bom fim de semana e fiquem com saúde. Valeu.